Olá, boa noite a você, meu amigo, minha amiga, que estão nos assistindo nesse momento pela página do delegado João Tayá. Muito obrigado por acompanhar mais essa live, essa transmissão ao vivo, que é tão importante, sobre um tema de tão grande relevância, mais uma vez, na nossa transmissão aqui da página. Sim. Então, corrigindo o erro técnico aqui, que não estava saindo som, né, que o microfone não estava ligado. Meu boa noite a você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo nesse momento para acompanhar o debate sobre esse tema que é tão importante, o tema da violência doméstica. E hoje, eu, que sou o delegado João Tayá, pré-candidato a vereador, ao lado do meu grande amigo Marcelo Amil, pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PCdoB, também é advogado, temos a honra de convidar 3 superestrelas, 3 personalidades tão importantes e tão competentes em suas áreas do conhecimento, porque são professoras, então são profissionais da educação, profissionais do ensino, para hoje abrilhantar esse debate sobre o tema da violência doméstica. Temos aqui a professora Thaís Ferro, a professora Elisiane e também a professora Clisivânia Duarte. Para nós é uma honra contar com a presença de cada uma de vocês e nós ficamos honrados e felizes por ter nomes de tão grande importância no cenário político, profissional, acadêmico, local. Tá? Apenas para iniciar esse debate, começar a nossa transmissão hoje falando que nós temos como dados recentes da Secretaria de Segurança Pública que mais de 10 mil boletins de ocorrência, notícias crimes já foram geradas noticiando violência doméstica no município de Manaus, só no período de janeiro a junho deste ano. Tá? Para vocês terem uma ideia, em termos comparativos, isso é mais do que o ano passado no mesmo período, quando de janeiro a junho foram registradas mais de 7.500 ocorrências de violência doméstica. Eu inicio, portanto, a nossa discussão de hoje com esse dado, mas a nossa intenção hoje não é deixar os homens falando, e sim as mulheres, porque são elas que precisam tomar a frente dessas discussões. Antes de franquear a palavra às brilhantes professoras, eu conto com a participação do nosso amigo advogado Marcelo Amil. Marcelo, faça a sua apresentação e dê as suas considerações iniciais sobre essa transmissão de hoje. Obrigado, João. Muito boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. E eu queria começar dizendo o seguinte, por que a gente está falando primeiro? Porque antes do espetáculo vem o pré-show, né? Então, a gente está abrindo para o espetáculo depois, que vai ser ouvir as professoras. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. João, só para fazer uma pequena correção, na verdade eu sou pré-candidato a vice-prefeito pelo PCdoB. Mas voltando ao tema do debate aqui, a gente conversava antes aqui que esse é um debate que fundamentalmente deve ser feito com a participação dos homens. Porque, João, por mais que seja triste a gente dizer isso, quem pratica a violência doméstica é o homem. Então, quem tem o dever de discutir, de agir, de conscientizar a sociedade são os homens. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo isso com você, que tem a vivência de combate à violência doméstica como delegado, assim como eu também tenho, enquanto advogado, 2 atores diferentes do processo jurídico, mas com o mesmo objetivo, proteger... Opa, acontece, ao vivo é assim, fazer a proteção do direito à mulher e trabalhar pelo fim da violência. Muito obrigado pelo convite, que a gente aprenda muito hoje e, mais uma vez, homens, discutam isso. São as nossas esposas, são as nossas mães, são as nossas irmãs, são as nossas filhas que são agredidas. Nós temos o dever de fazer com que um dia isso se encerre. Obrigado, João. Muito obrigado. E aí, apenas para explicar, né, a dinâmica de hoje que nós vamos adotar, eu gostaria de dizer que você que está nos assistindo, sinta-se à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida. João, rapidinho, tu me dá 30 segundinhos rapidinho, só para fazer um merchan aqui. Pessoal, eu trouxe de presente para as mulheres que aqui estão, e trouxe também para o João, né, porque a prioridade são elas, um exemplar da revista Cenário, que é uma proposta inovadora aqui, eu fico feliz. E por que eu acho eles tão inovadores? Porque na página 47 tem um artigo meu que eu escrevi. Estou muito feliz, recomendo a todo mundo, quem quiser ler, está na internet. E eu trouxe de presente para todas as senhoras. Você passa aí para as colegas, por favor, João. Uma é sua. É um prazer para mim poder entregar isso para vocês. E muito obrigado, era isso. Era só fazer o merchan. Beijo. Perfeito, Marcelo. Vamos ler com muita atenção essa revista.
está nos acompanhando, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, faça o seu adendo, acrescente aquilo que você acha que é interessante falar sobre esse debate. Durante a fala das companheiras, nós vamos permitir que você possa interagir conosco. E após a fala delas, vamos responder os comentários e perguntas que vocês fizerem ao longo dessa nossa discussão. Portanto, eu agora forneço a palavra, primeiramente, à professora Clisivânia Duarte, que irá iniciar o debate de hoje sobre a violência doméstica. Tá ligado aqui. Vai ter que usar o João. Vai ter que usar o de bastão? É. Tranquilo, então. Então não tem só pra Só pra explicar agora. Bom, eu acho que não saiu som, né? Problemas técnicos, faz parte, porque é ao vivo isso acontece mesmo, né? Então, como eu explicava há minutos atrás, você que está nos assistindo, sinta-se à vontade para fazer o seu comentário, para tirar sua dúvida, ou mesmo para fazer algum tipo de acréscimo de um comentário que você acha interessante ser debatido nesse tema tão importante que é da violência doméstica. Durante a fala das nossas companheiras que estarão aqui com muita competência expondo a sua visão sobre o assunto, participe. Após a fala delas, nós iremos ler os seus comentários para que nós possamos fazer um segundo momento de interação entre nós e vocês que estão nos acompanhando. Neste momento, então, forneço a palavra à professora Clisivânia Duarte para que nós possamos iniciar a discussão sobre a violência doméstica. Professora, a palavra está com a senhora. Boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do João, delegado João, e do amigo Marcelo. Agradeço esse espaço, né, que é um espaço que requer, primeiramente, uma reflexão. Nós vivemos um momento de confinamento. E aí, parte dessa reflexão minha, eu faço trazendo um texto, uma frase, na verdade, da Audre Lorde, que é uma escritora norte-americana, citada recentemente por Marielle Franco, que essa semana faria aniversário, que abruptamente foi tirada da sociedade. Violentamente, abruptamente, assassinada, né? E ela nos disse, a Audre falou, não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as suas correntes sejam diferentes das minhas. Nós temos, que bom, vivido um momento social onde a gente tem fortalecido essa luta, mesmo que para alguns ela não seja uma luta legítima, que é a luta do combate ao machismo, o fortalecimento do feminismo, enquanto corrente que apregoa não a superioridade, mas a igualdade, numa corrente que principalmente luta para que mulheres vivam. E como disse Audre, né, se uma mulher está acorrentada, aprisionada, eu me sinto também acorrentada e aprisionada. O número de feminicídio no Brasil, no último estudo agora da Agência Nacional, registrou mais ou menos em 12 estados brasileiros um aumento de 22%. E nós tivemos dentro desses casos, obviamente, as subnotificações, né? É o segundo vírus, ele não é notificado, porque ela está dentro de casa com seu agressor. Muitas vezes mais fortemente agora, aprisionada a ele e sem poder denunciar, sem poder falar. Então nós estamos aqui hoje para debater violência doméstica e na minha análise, numa perspectiva mais que necessária. Porque nesse momento de pandemia e isolamento, e até às vezes justificado por alguns, né? Como a gente já teve falas, inclusive de autoridades, de que seria justificada a violência através da convivência. E nós estamos aqui para dizer que não, que nada justifica a violência, nada deve ser usado como possibilidade de violência. Então, a gente inicia essa conversa, né, com essa minha fala e a gente vai ao longo da noite conversando sobre a temática. Como já era esperado, brilhante fala da professora Clisivânia, e seguindo a ordem planejada para o nosso evento de hoje, eu agora forneço a palavra à professora Thaís Ferro
para que ela possa também fazer suas considerações sobre o tema da violência doméstica. Então, boa noite. Eu gostaria, assim, de primeiramente agradecer, né, o convite para esse debate, né, para esse diálogo, na verdade. Esse convite é muito importante e necessário para que nós, mulheres, possamos falar sobre a questão da violência doméstica. Então, assim, foi um debate, né, um diálogo idealizado, né, por nós mulheres, né, dentro de discussões, já como a professora Clisivânia falou, voltadas, né, em cima, né, dos números, das situações envolvendo a mulher, né, nesse momento de pandemia. Mas não somente disso, uma vez que a situação da violência contra a mulher, ela, né, perdura e já vem durante muito tempo e vai perdurando, e agora foi de fato um agravante. Então, assim, eu queria, na verdade, né, nesse momento da minha fala, expor, né, de uma maneira assim bem, talvez didática, né, alguns pontos em relação à violência doméstica. Então, assim, colocando, né, eu coloquei assim um roteiro, né, para a gente seguir, na verdade, um texto reflexivo, né, que escrevi para que a gente pudesse iniciar e aí depois a gente ficar mais à vontade, né, para dialogar. Então, há cerca de um ano, eu precisei de um documento, né, que deveria ser retirado na delegacia. E era por volta de 7h30 da manhã, quando eu cheguei e fiquei do lado de fora, aguardando, né, a delegacia abrir. Havia uma mulher sentada na calçada com uma criança de uns 8 meses de idade. Ela estava enxugando as lágrimas e oferecendo um biscoito para o bebê, ambos angustiados com aquela espera. Vendo a mulher chorando, sozinha, com a criança no colo, na porta da delegacia, não me veio outra situação à cabeça a não ser a da violência. Diferente de mim, que estava ali para solicitar um documento, né, na correria do meu dia a dia, aquela mulher, ela parecia sem rumo e às vezes olhava o nada e alimentava o filho, enquanto aguardava para fazer um BO. Eu me aproximei, perguntei se estava tudo bem. Sentei na calçada junto dela, eu ofereci um abraço e ela aceitou, desabando e desabafando o que tinha ocorrido algumas horas antes na sua casa. O caso era o seguinte: o marido desempregado faz bico de ajudante em um mercado pela manhã bem cedo. Terminando o serviço, ele volta para casa e passa o dia inteiro na calçada, conversando com vizinhos e pessoas aleatórias que passam na rua. Juntos, eles têm 3 filhos, além da criança de colo. E todo o cuidado das crianças é feito pela mulher, que se divide também nos afazeres da casa. Naquele dia, solicitou que o marido a ajudasse com um dos meninos para que ela pudesse levar o outro para um posto de saúde. Este se esquivou, não se vendo na obrigação de ficar com as crianças, pois havia chegado cansado do trabalho. Irritada, também cansada por uma noite mal dormida amamentando o bebê, e já sem paciência, a mulher grita com o marido, que estava na calçada na presença de outras pessoas. Esse ofendido chama para entrar em casa e o marido passa então a xingar a mulher. Os dois se agridem verbalmente. E no relato ela diz que não admite ser chamada de vagabunda e que não aguentava mais ser chamada de inútil. E que só porque não trabalhava era menosprezada dentro de casa. Relatou ainda que quando estava empregada as coisas eram bem diferentes, pois ela não sofria tanta humilhação. Agora, com os 4 crianças, não tinha como sair para trabalhar, pois o marido não queria ficar com o marido não queria ficar com os meninos para ela poder sair de casa. Por tudo isso, essa mulher estava ali, na porta da delegacia para registrar um BO contra o marido, que havia lhe agredido verbalmente com palavras humilhantes e por não mais admitir essa situação. Estava decidida também a procurar um emprego e retomar os estudos, no entanto, ainda não sabia com quem deixar os filhos. A delegacia abriu, entramos e cada uma foi resolver suas questões. Nos despedimos com um forte abraço que me doeu na alma, por saber
que naquele momento a história dela se misturava com a história de milhares de outras mulheres. Flávia Biroli, ela é professora da UNB e é pesquisadora da teoria política e feminista. Ela tem um livro chamado Gênero e Desigualdade. E em nas discussões que a Flávia Biroli faz no livro dela, ela diz assim, que o homem, na verdade, como a isenção do homem ela é coletiva e institucionalizada, um homem pode exigir como retorno pela sua participação na provisão financeira das crianças a totalidade da força do trabalho da mulher. Não desmerecendo a autora, né, claro que o texto dela é um texto bem didático e acadêmico, nós sabemos que isso, dito bem arrumadinho nas páginas do livro, não é nenhuma novidade no dia a dia de nós mulheres. Mesmo as que trabalham, que dirá as que não trabalham, sofrem com os abusos de uma rotina de afazeres domésticos e de cuidados dos filhos, que na maioria das vezes, bem na maioria mesmo, não tem nenhum tipo de ajuda por parte dos homens, sejam maridos, pai da criança ou outros homens que participem do convívio familiar. E essas situações impõem inúmeros limites às mulheres, atrasando seus estudos, colocando-as em trabalhos tidos como de menor importância socialmente e, consequentemente, com salários bem menores. Isto, quando muito, não passam anos confinadas em casa, sem poder trabalhar, por não ter com quem compartilhar o cuidado com os filhos. Todo esse cenário é um campo favorável e que alimenta a violência doméstica. Não somente a violência física, que é um agravante nos casos de violência, mas também, e com grande recorrência de acontecimento, a violência psicológica. Então, a violência psicológica uma das violências, né, sofridas pelas mulheres. Então, eu tomei, né, a iniciativa de falar também, principalmente, né, dentro desse contexto, sobre a violência psicológica, porque ela é pouco percebida no dia a dia das mulheres. Então, olha só, a violência psicológica, elas são todas as ações, né, que ocorrem contra a mulher, que vão desmoralizá-la, que tiram a sua autoestima, que fazem com que elas se sintam degradadas pessoal e socialmente. Então, a Lei Maria da Penha, ela categoriza alguns tipos de violência doméstica. E para finalizar, né, eu queria deixar aqui, né, quais são essas categorias de violência doméstica, de violência psicológica, né, que estão categorizadas na Lei Maria da Penha. Então, assim, para ficar um pouco mais claro nessa conversa, colocando em situações bem práticas, a violência psicológica acontece toda vez que o agressor ameaça, constrange, humilha, manipula, isola, vigia constantemente, persegue, insulta, chantageia, explora, limita o direito de ir e vir, ridiculariza, tira a liberdade de crença e ou distorce e omite fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua sanidade. Essas são categorias da Lei Maria da Penha. Então, é a minha contribuição nesse momento, porque eu sei que cada uma vai pontuar aqui algum tipo de violência. E a gente não pode deixar de falar sobre a violência psicológica. O som tá ok aí? Tá funcionando? Tudo certo? Só para confirmar, né? Então, brilhantíssima fala da professora Thaís, muito obrigado por trazer tantos elementos importantes a esse debate. E não poderia deixar de agradecer também, gente, dizer para vocês que, além, é claro, de poder contar com a brilhante presença das professoras aqui, nós temos também outras duas professoras que estão nos auxiliando para que esse evento hoje seja possível. Ela pode até não aparecer, mas nós temos aqui a professora Manuela Medeiros, que está acompanhando a nossa live, nos ajudando nas questões técnicas dessa transmissão. E vocês já devem ter percebido que nós também temos a professora Ana Patrícia, que está analisando os seus comentários, né, para que nós possamos promover interação entre os debatedores e aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. Portanto, é um evento feito quase todo por mulheres competentes que estão tornando esse evento possível, né?
E agora eu dou a palavra então para a professora Elisiane, ela que é pré-candidata também pelo Partido dos Trabalhadores, a vereadora, e vem aqui para somar com a sua experiência e com o seu conhecimento sobre o tema da violência doméstica. Bom, boa noite a todas e a todos que estão aí nos acompanhando pela página do delegado João Tayá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para nós fazermos esse importante diálogo nesse momento tão crítico, né, onde o aumento da violência contra as mulheres aumenta, nesse momento de pandemia. Estou muito feliz também aqui por reencontrar a Manuela, que é uma companheira, colega, professora. Né, já tivemos vários aí, muitas lutas aí no movimento de professores. Né, cumprimentar as professoras, né, companheira, não estou lembrando agora o nome, professora Thaís e a professora Crisivânia. Então, eu vou começar aqui pegando o gancho daquilo que a Thaís falou em relação, imagina, né, todo um processo de violência que gira em torno das mulheres que trabalham. E ela diz, imaginem que elas não trabalham. Aquelas que não trabalham. Na verdade, as mulheres trabalham o tempo todo. E a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela já começa por aí. Nessa discriminação, nessa desqualificação da mulher, sobretudo no trabalho doméstico. Então, toda essa violência, ela já começa por aí. Porque a mulher, ela trabalha sem folga. É ela que cuida da casa, é ela que cuida dos filhos, é ela que cuida do marido, é ela que cuida dos idosos. Enfim, então é um trabalho que, infelizmente, no mundo capitalista, ele não como é que se diz? Não é contabilizado, né? Ele não conta. Então, ela trabalha sempre. Então, o trabalho da mulher está em toda parte. E essa violência que a gente caracterizada de violência doméstica, que muitas vezes só é visível a violência física, porque ela é a mais, como é que se diz? Mais reportada, mas a professora aqui falou de diversas formas de violência. E eu queria muito focar nessa questão da violência da mulher negra, porque fazendo um recorte, se nós fazermos um recorte disso tudo, a mulher negra ainda são as principais vítimas dessa violência. Elas são vítimas em relação ao trabalho, porque a maioria delas que estão dentro dos trabalhos domésticos, do trabalho mal remunerado, e isso é violência, isso é discriminação. Entre os dados que são apresentados, né, que são compilados, grande parte das mulheres que foram, por exemplo, que foram violentadas, assassinadas, a maioria delas no Amazonas são mulheres negras. Então, é importante que a gente atente para essas questões. E aí, a gente às vezes se pergunta, por que em pleno século XXI, depois que nós já tivemos várias lutas, vários diálogos, vários embates, e nós tivemos 2 grandes avanços que a gente pode considerar, que é a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. São 2 avanços importantes. E é importante também a gente lembrar que essas 2 conquistas, elas são frutos da luta das mulheres, da luta do movimento de mulheres, é fruto do feminismo, né? Essas 2 importantes conquistas que nós tivemos. Mas a gente também observa que elas não são suficientes para diminuir a violência contra as mulheres, muito pelo contrário, aumenta. Então é aí onde a gente precisa fazer uma outra reflexão, ir lá na raiz da coisa, na estrutura. Tem algo muito errado aí que a gente precisa, porque não adianta só nós nos organizarmos enquanto mulher, é importante, sim, é fundamental, mas é fundamental também que a gente enxergue, que a gente vá lá na estrutura da coisa, que é o patriarcado, que está aí, que é muito forte, que ele também se reconfigura, que ele também se reorganiza em um momento onde as mulheres passam a estudar mais, onde as mulheres se tornam mais independentes financeiramente, onde no momento que eles vão perdendo o controle, né, sobre a mulher, ele também se reconfigura, se reorganiza e ele vai para cima. Então, há uma questão estrutural aí muito forte. E aí é o momento que nós precisamos, dentro das instituições, dialogar sobre gênero.
conversar sobre violência, onde é que começa. As escolas também são produtoras dessa violência. Quando você diz assim, olha o que está por trás de um discurso. Menina, tem fila de menino, fila de menina. Menina veste rosa, menino veste azul. Né? E a cada dia isso se reorganizou de uma tal forma que ele está cada vez mais forte. Então isso reflete dentro da casa, dentro da família. Muitas vezes a mulher ela nem percebe que ela tá num relacionamento abusivo, né? Ela não percebe que as palavras que são proferidas a ela são palavras de violência. Outro dia eu estava ouvindo um relato onde a mulher dizia, houve um problema lá na família, e ele chamou de vagabunda, de puta, pediu que ela resolvesse a vida dela, saísse do lar, ou seja, muitas vezes os homens dizem que sustentam as mulheres, ou seja, aí você pergunta, sim, mas ele paga pelo seu trabalho doméstico? Ele está pagando para você, enquanto ele está no trabalho, que a gente fala, no trabalho formal, no trabalho remunerado, você está aqui, lavando, passando, cozinhando, e quando chega, muitas vezes você ainda ouve palavras, né, abusivas, que afetam o seu psicológico, enfim. Porque quando você chega na violência física, ou quando você chega no feminicídio, outras violências estão por trás, invisibilizadas. Então são essas outras violências que a gente precisa trazer para o debate, porque são elas as causadoras das outras. Então a gente precisa, dentro das instituições, em todos os espaços, nós precisamos também dialogar com os homens, nós precisamos de um olhar para uma outra sociedade. Qual é a sociedade que nós queremos? Uma sociedade onde as pessoas tenham direitos iguais, onde há espaços para todos. Se nós estamos nos espaços, se o mundo é formado, a sociedade é formada de mulheres e homens, então nós precisamos agora reorganizar esse espaço aí. Então é importante que a gente converse também com os homens, é importante também refletir sobre uma outra educação que é dada para os homens. E quando algumas mulheres dizem assim, mas as mulheres que criam os homens, elas criam porque elas também são fruto desse sistema. Elas também são fruto do sistema patriarcado. Elas também foram, culturalmente, elas foram criadas dentro de uma visão da superioridade masculina. Então, elas também são vítimas disso. Então, ela não faz proposital, ela não cria o filho num sistema machista, essa coisa de o homem não faz nada dentro de casa, o homem não faz serviço doméstico, o homem não chora, né, o homem não se emociona. Então, é onde está a raiz de toda a violência. Então, o homem como provedor, o homem como viril, o homem como um ser forte. E aí é preciso desconstruir isso. E isso nós precisamos desconstruir todos os dias. E necessariamente de uma forma, né, uma nova forma de diálogo, uma nova forma de pensar essa estrutura, essa criação de mulheres e homens. E aí, já tentando aqui concluir, é importante também que a gente traga aqui dentro da conquista, né, das mulheres, da luta das mulheres, que ainda foram no governo Lula e governo Dilma, no governo Dilma, que é a questão da Casa da Mulher Brasileira. A Casa Abrigo é uma importante conquista da luta das mulheres e uma política muito importante para o acolhimento das mulheres vítimas de violência. E isso precisa ser reforçado, isso precisa ser dito. E a gente precisa, eu acho que dentro de proposta de uma política que reforce o enfrentamento das formas de violência contra a mulher, que a gente diga que essas casas precisam ser ampliadas. Elas precisam ser melhor estruturadas e ampliadas para as zonas da cidade, porque nós estamos vivendo um caos dentro de uma cidade onde a violência doméstica só aumenta. E isso precisa ser mudado, a gente precisa mudar essa realidade. Não tem mais por que os homens matarem, violentarem, discriminarem as mulheres. Há espaço para todo mundo. E quando nós dizemos assim que nós queremos estar também nos espaços de poder e decisão, não é porque nós queremos tirar os homens, é porque esse espaço também é um direito nosso, assim como o espaço do trabalho, assim como o direito de estudar. Uma coisa que me entristece muito como professora é quando chega aluna, que eu trabalho com educação de jovens e adultos, quando chega alunas que dizem que vão desistir de estudar porque o marido não quer que ela estude, ou seja, ela está sofrendo o quê? Uma violência intelectual, ela sendo impedida, sabe, de estudar, de adquirir conhecimento. Isso também é uma forma de violência, e uma forma de violência muito frequente que ainda ocorre. A gente pensa que não,
Mas quando a gente está no mundo da escola, dessa coisa, a gente percebe que isso é uma coisa corriqueira na vida das mulheres. As mulheres deixam de estudar porque os homens não permitem que elas estudem. E muitas vezes elas voltam anos depois porque elas conseguiram se libertar daquele relacionamento abusivo. Tá? Então, é um pouco isso que eu gostaria de trazer aqui e que realmente nós precisamos refletir bastante sobre o papel das mulheres na sociedade, a importância das mulheres, da contribuição das mulheres, não só no lar, mas em todos os espaços onde elas estão. Tá? Obrigada. O som tá pegando direitinho aí? O som tá ok? Excelente. João, rapidinho, antes de você entrar na questão, eu só queria fazer um registro triste aqui. Essa live está acontecendo há 33 minutos. A cada 4 minutos, uma mulher é espancada no Brasil, professora. Então, enquanto a gente está aqui debatendo violência contra a mulher, 8 mulheres foram espancadas nesse ínterim que a gente está tendo esse papo aqui. Pode ter sido, vou falar para quem é homem, pode ter sido alguém aí do seu lado, pode ter sido a sua filha, pode ter sido a sua esposa, a sua irmã, sua namorada, a sua mãe. Nós temos que agir para acabar. Eu só queria aproveitar esse marco de 32 para fazer esse registro, que parece que não é nada, mas num bate-papo que a gente está aqui ouvindo, está acontecendo nesse momento. Excelente observação, Marcelo, e parabéns à professora Elisiane pela bela contribuição ao debate sobre a violência doméstica. Bom, né? Acontece. Então vamos lá. Obrigado, Marcelo, pela contribuição, pela excelente observação. E parabéns à professora Elisiane por ter tocado em pontos tão sensíveis desse tema que hoje nós abordamos, tão importante o tema da violência doméstica. E apenas para somar até com uma experiência pessoal que eu vivi na minha vida profissional, porque todas as professoras falaram com muito domínio do assunto sobre os diversos tipos de violência. Nós estamos habituados a acreditar que a violência contra a mulher é somente física. É somente quando você dá um tapa, um soco, um empurrão. E isto não é verdade. Existem diversas maneiras de você violentar a integridade física, psicológica, a intimidade de uma mulher e a sua dignidade. Existe a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. E para relatar um caso que eu enfrentei com muito pesar e tristeza, quando fui plantonista do 9º DIP, no bairro do Zumbi, foi que irmãos de uma mulher que tinha um bebê de colo se reuniram para jogar os seus pertences fora da casa no período chuvoso, durante a chuva, em razão de uma briga que ela tinha tido com a sua mãe. Então, como os irmãos acreditavam que a casa pertencia à mãe, eles se acharam no direito de jogar os pertences dessa vítima fora da casa durante a chuva, para que ela arrumasse algum lugar para ficar com o seu bebê de colo. E ela procurou a delegacia. Prontamente eu respondi aos agressores que, embora eles não tivessem tocado um dedo nela, embora não houvesse nenhum tipo de violência do ponto de vista físico, havia ali uma violência patrimonial contra os pertences e objetos daquela mulher e uma violência psicológica. E que, por mim, já existiam, portanto, as circunstâncias autorizadoras de uma prisão em flagrante para os agressores. Então, este é o trabalho policial que precisa ser feito, o trabalho legal. E nós, inclusive, desenvolvemos um e-book virtual para explicar a você, mulher, e também ao homem, que precisa ser consciente dos seus deveres e obrigações como homem, quais são os tipos de violência, quais são as dificuldades para rompimento de um laço afetivo, quais são as razões pelas quais nós jamais podemos julgar uma mulher vítima de violência doméstica pelo fato de ela não conseguir se afastar do agressor, porque é um domínio psicológico gigantesco. E é exatamente sobre isso que perguntou a professora Darlen Lúcia, que nos comentários da nossa página do Facebook perguntou assim, e aí eu vou até dar a palavra para que as professoras possam falar sobre o assunto. Existem duas perguntas da professora Darlen. Uma que diz respeito exatamente a isso que eu acabei de citar. A pergunta é assim: gostaria de saber por que as mulheres vítimas de violência doméstica demoram para sair da relação, na opinião de vocês. Eu vou dar a palavra para quem quiser queira responder,
Mas existe uma outra pergunta que é técnico-jurídica, que ela também fez, e eu gostaria de pedir a autorização de vocês para que eu possa falar, porque é uma questão policial. Ela perguntou assim: em caso de medida protetiva, o agressor pode retornar ao lar para pegar seus pertences e objetos pessoais ou precisa de autorização judicial? É uma questão técnica, legal, que eu gostaria de me dar a liberdade de responder. Mas as professoras podem responder a primeira pergunta, né, sobre o porquê que as mulheres vítimas de violência doméstica demoram para sair da relação, na opinião de vocês. Gostaria de falar, professora Clisivane? Então... Tá ok? Uma das perguntas que mais me tem sido feita durante algum tempo, de relatos de experiência feita em comunidades e com mulheres vítimas de violência, era: por que você passou 5 anos com alguém que te agredia? Por que você passou 5 anos com alguém que te maltratou tanto? Por que você passou 5 anos com alguém que... E reticências. É muito comum a sociedade, às vezes, julgar como: gosta de sofrer, você merece porque você está ali porque você quer. E, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de ver que no bojo da tua formação, inclusive, do lar que tu vieste, do berço em que tu foste constituído, do ambiente que tu foste criado, às vezes é gerada são criadas relações de aceitação, de submissão, de, inclusive, socialmente falando, de que a mulher tem o poder de mudar o homem, que ela não tem. Né? Não se iludam, mulheres, nós não mudamos os homens, né? E ninguém nos muda, né? As pessoas mudam porque elas querem mudar. E durante o período em que eu tive um relacionamento, não só abusivo, mas violento, né? Um período em que foram 5 anos em que eu lutei realmente para chegar a um patamar de liberdade. E aí era uma das coisas que eu queria falar e que eu falei para outras mulheres já. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de assumir que eu estava sendo violentada. E muitas vezes eu sofria violência e apanhei muito calada, porque eu não queria que a minha filha ouvisse, eu não queria que o vizinho ouvisse, porque eu gostava de sair de cabeça erguida da minha casa. Mas ninguém sabia que havia também uma dependência emocional daquela pessoa. Uma dependência por acreditar naquilo que a Elisiane falou há pouco, dos construtos sociais que são feitos, né? De mudança, de formação, é seu marido, é sua família, lute por ele, né? Ele vai mudar. E foram anos de busca para essa mudança que não veio. E aí eu, uma vez, levei até minha família e minha mãe e vó disse: por que você nunca me falou? E eu falei: por orgulho, por medo, por vergonha. Eu teria economizado anos da minha vida de sofrimento se eu tivesse voltado para o lar que eu tinha saído. Mulheres, nós não mudamos os homens. E às vezes começa, e ele é muito sutil, essa violência ela é muito sutil. Ela começa com empurrão, ela começa: você está meio gorda. Começa com uma palavra que machuca, começa com um puxãozinho de cabelo, que é uma promessa em seguida que nunca mais vai acontecer, mas acontece. E aí esse puxão de cabelo vira depois uma violência maior. Então, o fato de algumas permanecerem, e aí isso vai variar de mulher para mulher, de estado para estado, quando eu digo estado é emocional, são processos de rupturas, de um ciclo. Quando eu falo de violência doméstica, nunca esqueçamos, existe um ciclo de violência que começa às vezes quando a gente é menina e que a gente precisa romper. E eu me propus a romper porque eu ouvia que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia ter nada, que ninguém ia me querer. E essas falas, elas são alimentadas de forma que elas se tornam tão verdades que, se a gente não tiver apoio, se a gente não tiver busca, ajuda,
e às vezes tirar esses, né, buscar a liberdade realmente que às vezes está gritando ali dentro da gente, a gente acredita. Então não julgue quem está sofrendo violência que você sabe. E ao invés de julgar, ajude, procure ajudar. E se não for para ajudar, que você se cale antes de julgar. Excelente, professora Clisivânia. Apenas por uma questão de esclarecimento, nós temos aqui perguntas da Carolina Correia, que nós vamos ler em seguida. Temos da Aiene Nobre, temos do Edinho Lima e temos da Luana Cavaleiro, tá? Nós vamos responder aos questionamentos de todos vocês, tá? Não se preocupem que nós vamos chegar, tá? A professora Elisiane ou a professora Thaís gostariam de fazer algum comentário também sobre a pergunta da professora Darlene, que nós ainda estamos na primeira pergunta da professora Darlene. Tá? Bem, geralmente, quando a gente trabalha com o movimento de mulheres, a gente acompanha as mulheres vítimas de violência já há um bom tempo, e aí são vários fatores envolvidos, né? A professora trouxe aqui um relato, mas assim, a gente tem observado que há uma participação muito grande das mulheres no mercado de trabalho, mas ainda não são todas que estão no mercado de trabalho. Então, existe uma dependência financeira, existe a relação dentro da casa, existe a relação da casa que ela ajudou a construir, existe os filhos, e existe o que é o mais difícil de deixar, que é o emocional. O emocional, a mulher, ela tem uma relação afetiva com seu agressor. Dói a gente dizer isso, parece uma coisa fácil de deixar, mas não é. Então, o primeiro ponto é preparar, a mulher, o que a gente pode fazer? É ir ajudando ela psicologicamente a ela se libertar dessa parte, como é que se diz? Dessa parte afetiva, que é um laço muito forte. Ele disse, fulana apanhou e voltou, continuou. Ou então ela sofre, está num relacionamento abusivo e não consegue deixar. Isso é um processo. É por isso que a gente precisa sempre dialogar sobre questões de gênero, sobre o papel da mulher, a relação homem e mulher na sociedade, né? A gente precisa discutir isso sempre. Porque não é fácil para... E aí é onde vem um outro ponto da grande importância da casa-abrigo. Porque a casa-abrigo, ela acolhe a mulher vítima de violência e ela acolhe os filhos menores de 16 anos, e ela tem um período ali com todo um tratamento psicossocial, um acompanhamento jurídico, enfim. Então, o julgamento, quando você julga a mulher, quando você coloca as palavras, mulher de bandida, mulher não sei de que, mulher gosta de apanhar, não é isso. Mulher nenhuma, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Então, quando você faz esse tipo de julgamento, também você está sendo violenta com aquela mulher, porque você não está respeitando todo um aparato, um montante de sofrimento que tem sobre as costas dela. E que ela precisa administrar psicologicamente tudo isso para ela tomar coragem e sair daquele relacionamento violento, de um relacionamento abusivo. Né? Quando ela chega ao ponto de sair, aí ela vai sofrer uma outra ameaça, que é a vida, né? Que está correndo risco mais ainda a vida, porque na maioria das vezes os casos de feminicídio é porque o homem não aceita a separação. Então, é o estopim da coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai persegui-la, ele vai encontrar uma forma até de chegar e acabar com a vida dela, porque ele não consegue controlar. Então, a mulher que não consegue sair de imediato de uma situação de violência, são todas essas questões aí que a gente colocou. E aí a gente precisa ajudá-las. A gente precisa fortalecer esse diálogo, fortalecer esse debate, dialogar mais sobre violência doméstica, sobre tudo que acontece dentro do lar. Aquela coisa assim, o privado não é público, não. O privado, ele é público, sim. É uma desculpa de dizer assim, o que acontece dentro de casa, não tem aquele ditado? Entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Entre marido e mulher se mete a colher, sim. Porque é lá que começa a violência. E se mete a polícia, principalmente, também. Professora Thaís, gostaria de falar? Tá bom. Então, Marcelo. Rapidinho sobre isso. Eu acho interessantíssimo, professora, acho que quando a gente está discutindo isso, mas a fulana gosta de apanhar, eu estou discutindo algo que eu tenho, que é uma vontade, que é algo particular da pessoa. Por que eu não vou discutir aquilo que eu, indivíduo, posso fazer enquanto sociedade? Essa mulher, quando ela for atrás de um emprego, o que vão perguntar dela? Você tem filhos?
Agora, se um homem da mesma idade for atrás de emprego, não vão perguntar isso dele. Essa mulher, ela às vezes o que mais a machuca em algum momento é a perspectiva de vir a par. Mas às vezes nem por ela, muitas vezes. Não vai ter o que deixar, não vai ter com quem deixar, não vai ter o que comer, não tem uma creche fornecida pelo Estado. Muitas vezes a reprovação de parentes machistas, a perspectiva de ter negado um emprego porque tem um filho. Esse medo, e ainda tem um outro medo que muitos, eu vou dizer, eu não vou nem usar a palavra paz, mas que muitos homens criminosos usam, que é usar a criança como instrumento para ameaçar a mulher. Vou tomar o filho de ti. Você vai pedir pensão? Vou pegar a guarda do menino. Esse tipo de conjunto é que todos nós, enquanto sociedade, devemos refletir antes de julgar uma possível vontade ou não dessa mulher. Os desabafos, João. Fique à vontade, meu amigo. Pois bem, então a professora Thaís falou que vai ter a oportunidade de falar nos próximos questionamentos aqui que nos foram dirigidos. E apenas para finalizar a resposta a Darlene Lúcia. Ela perguntou se em caso de medida protetiva o agressor pode retornar ao lar para pegar os seus pertences, ou se precisa de uma autorização judicial, né? Primeiramente, talvez quem esteja nos assistindo não saiba o que é uma medida protetiva, né? A medida protetiva de urgência é uma medida deferida pelo juiz que pode ser requerida imediatamente no momento em que você comparece à delegacia para informar que foi vítima de um crime de violência doméstica. Então, quando você vai à delegacia registrar o boletim de ocorrência por violência doméstica, você pode solicitar já ao investigador, escrivão que vai registrar, que seja solicitada essa medida protetiva. E por meio dela, algumas medidas vão ser determinadas judicialmente, como, por exemplo, o dever de o agressor não se aproximar da vítima, não entrar em contato com a vítima ou com seus familiares, né, dentre outras medidas que podem ser ordenadas judicialmente. Uma vez que o juiz determina que o agressor não possa se afastar da vítima, tenha que se retirar do lar e não possa se manter em contato com ela, ele não pode querer entrar na casa para retirar os seus objetos pessoais, a não ser que haja uma autorização judicial, né? Caso contrário, se ele descumprir a medida protetiva e se aproximar da vítima, cabe prisão em flagrante, porque é crime também de violência doméstica. Então, o descumprimento de uma medida protetiva impõe ao agressor a prisão imediata em flagrante. Essa é uma informação que é muito importante para vítimas de violência, porque ela pode informar diretamente, ligar ao 190, caso ela tenha uma medida protetiva em vigor. Se o agressor se aproximar, ela pode ligar para o 190, que a guarnição policial conduzirá o infrator até a delegacia para que seja lavrado auto de prisão em flagrante. Então, o agressor não pode comparecer à residência durante uma medida protetiva. Ele tem que se afastar da vítima e manter o distanciamento determinado pela justiça. Pois bem, agora nós temos aqui alguns questionamentos da Carolina Correia. Tá? Ela diz assim: o que pode ser feito contra um advogado que agrediu uma mulher grávida e que o Siqueira mandou retomar o relacionamento? O que acontece quando a TV A Crítica passa uma reportagem de manhã a favor da mulher violentada, principalmente psicologicamente, e à noite o Siqueira distorce a história e faz a vítima passar por uma agressora? Mesmo com todas as provas, ele distorceu toda a situação. E o famoso advogado estava simplesmente comemorando a matéria em mesas de bar. Então a vítima fica presa em casa e o agressor vai brindar a vida? A grávida foi expulsa de casa, porque o advogado vivia em bares, colocava ela em posição de louca, ameaçava de terminar o relacionamento, destruiu um momento que deveria ser único, e hoje comemora a destruição da vida dela em bares. Tá? Quer dizer, um relato entristecedor que nos causa revolta e indignação. Até porque esse programa, né, apresentado por esse apresentador aí, que na verdade é um personagem satírico, teatral, criado para fazer audiência, é um grande desserviço à população manauara e à população do Brasil, porque é um programa hoje transmitido para o país inteiro. Ele é um desserviço à conscientização que nós tentamos promover em torno desse tema tão importante. Porque transformar uma vítima de violência doméstica em
algoz, né, em vilão da história. Ela é uma mulher grávida que sofreu violência psicológica. Transformar ela em vilão dessa história é muita crueldade, é muita desumanidade e merece todo o nosso repúdio, toda a nossa indignação. O Marcelo, que é advogado, né, e até pelo relato que foi narrado aqui, o suposto agressor é um advogado também, penso que o Marcelo pode dar orientações à nossa amiga que fez o comentário sobre como proceder nesse caso. O que você acha, Marcelo? Vamos lá, João. Primeiramente, minha solidariedade a essa mulher que foi agredida. Mulher nenhuma merece ser agredida e a culpa nunca é da vítima. Ah, são chavões? Que sejam, mas é verdade, tem que ser dito. A essa moça que foi agredida, primeiramente eu tenho que ressaltar, João, que eu tenho um grande respeito pela classe jornalística, pela atividade jornalística. Mas mesmo no conteúdo de imprensa, no conteúdo televisivo, há uma diferença entre o conteúdo jornalístico, o conteúdo de entretenimento e o conteúdo de opinião. O programa do Siqueira Júnior é um programa de opinião, é um programa onde ele mostra um fato e ele dá a opinião dele. E isso não está protegido pela liberdade de imprensa. Então, se essa moça se sentiu agredida, e eu imagino que ela se sentiu agredida com a distorção de fatos, ela pode procurar um advogado. Se não tiver condições de pagar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública ou o núcleo jurídico de alguma faculdade, que vai ter um atendimento digno, adequado e gratuito, oferecer uma queixa-crime pelas injúrias e se talvez, se houve alguma calúnia, alguma difamação proferida, também vai ser apurado isso criminalmente. Mas mais que isso, João, eu sempre recomendo às mulheres que são vítimas desse tipo de coisa, que elas ataquem o seu agressor, e aqui no caso eu estou falando de quem fez a difamação na TV, eu não estou falando simplesmente do algoz. Para ele é Maria da Penha. Agora, para quem fez a divulgação, ataque a parte mais sensível do corpo humano, ataque o bolso, entre com uma ação de indenização por danos morais, exija uma reparação e não é um favor que o juiz vai fazer concedendo o dano moral. Você não está pedindo nada, é uma reparação justa, é legal. Procure um advogado, entre com uma queixa-crime, entre com uma ação de indenização por danos morais e faça-se respeitar. É preciso, é pedagógico e é importante. Perfeito, meu amigo Marcelo. Então fica aí a sugestão à Carolina Correia, né, que existem providências jurídicas que podem ser tomadas para ser reparado o dano à imagem da mulher agredida, né, de forma que o agressor aí em rede jornalística seja punido pelo que efetivamente praticou. Temos duas perguntas direcionadas especificamente à professora Thaís. Creio que talvez seja uma aluna da professora Thaís, que é a Aiene Nobre. A Aiene Nobre pergunta assim: professora Thaís, como seus estudos são no campo da análise discursiva, pergunto se a senhora já observou indivíduos que possuem um discurso progressista feminista, que às vezes até escrevem livros, mas que no seu dia a dia assumem uma postura contrária. Você acha que tais indivíduos que camuflam seus discursos são ainda mais perigosos que os que escancaram? Eles devem ser combatidos, visto que não denunciá-los é deixar que suas vozes se legitimem dentro de movimentos sociais? Como combater esse tipo? E ela faz ainda uma outra pergunta. Ela diz assim: professora, sabemos que a maior parte das mulheres da classe trabalhadora sofrem e aceitam agressões do companheiro, justamente por não ter condições financeiras. Mas também sabemos que não é somente elas que sofrem com isso, pois muitas mulheres da classe média e quem tem trabalho também não denunciam seus agressores e continuam aceitando uma relação opressora. O que impede essas mulheres que têm condições financeiras de sair de uma relação assim? Seria a violência psicológica? Como podemos ajudar essas mulheres a se libertar dessa situação? Muitas perguntas aí, né? Algumas até bem complexas. Então, professora Thaís, a palavra está com você. Muito obrigada, né, a pessoa que perguntou, a Aiene Nobre. Na verdade, é uma pessoa conhecida, né? Eu conheço. E talvez a pergunta seja assim bem pertinente, porque esses discursos, né, de pessoas que são progressistas, feministas e que muitas vezes como que se contradizem, né, nas suas ações,
não é só do indivíduo, do sujeito homem, né? Nós mulheres também, né? Esse é o primeiro ponto, né? Porque pode ficar assim, a gente precisa entender, e a professora Elisiane falou de uma coisa assim muito interessante, que é a questão da estrutura, né? Então é muito fácil você pensar assim, bem, o fulano, a fulana é letrado, é culturalmente instruído, né, tem leituras em tais questões filosóficas, políticas, sociológicas. Mas no bojo, no interior da sua estrutura psíquica, psicológica, e isso escapa do inconsciente da pessoa. Então, essas situações, elas vazam mesmo nos discursos. É uma questão discursiva mesmo. E o discurso não é só enunciado, o discurso também são ações. Então, claro que talvez a pergunta, né, em si pode ser bem específica e a gente pode ampliar aqui e talvez consiga responder ou não, né, a Iene que perguntou, mas eu sou mãe de 3 meninos, né, e eu sou feminista e todo dia eu tenho que controlar o meu discurso machista. Não porque eu seja machista, mas porque toda a educação nossa, social, hoje, ainda é uma educação machista. Ainda é uma educação patriarcalista. Então, talvez seja muito mais difícil para uma mulher de classe média alta, se desvencilhar de um casamento, de um relacionamento abusivo, do que uma mulher de classe baixa. Porque ela não tem nas suas estruturas pessoais discursos criados ideologicamente, né, como a Lisivânia falou, desde a sua infância. Ela já está acostumada com o pai e com a mãe, que talvez nunca viu o pai. Eu estou falando de uma mulher da periferia, né, a mulher negra, como a professora colocou, que tem um contexto diferente, né? Então, eu estou pontuando assim, algumas questões, porque são muitas que podem responder por que uma mulher, e já foram respondidas, por que uma mulher não denuncia o seu agressor. Por que ela, às vezes, mesmo denunciando, ela volta para o lar. No início da minha fala, eu comecei falando sobre essa mulher que eu encontrei na delegacia. Isso não foi uma historinha que eu criei, isso foi um fato que aconteceu. Naquele dia, né, me ocorreu que eu falei muitas coisas de empoderamento para aquela mulher, do tipo, por que você não volta a estudar, né? Porque isso era falado do lugar de um discurso de uma mulher branca, de uma mulher estudada, de uma mulher... E que depois, durante o próprio discurso mesmo, durante a própria conversa mesmo, o diálogo, ele silenciou. Porque a primeira coisa que ela disse é: com quem eu vou deixar meus filhos? Eu não tenho emprego. Eu não tenho isso, eu não tenho como. Então, não era emocional, principalmente. Podia até ser, ela não estava naquele momento no ponto de dizer que amava o marido dela. Mas a questão, naquele ponto, era econômica. Mas já vi casos, né? E todos nós conhecemos. E a professora Clisivânia acabou, né, de dar um relato dizendo muitos dos motivos que faziam com que ela não deixasse o seu agressor. Então, a questão não é por que não denunciar, não é por que manter esse relacionamento, mas como que você pode acolher
esse tipo de situação dentro da sociedade, sem esse tipo de questionamento que impele a pessoa a dizer, bem, eu não posso, ou a fulana não pode porque se sente emocionalmente, né, ligada, ou porque tem a questão cultural. Gente, em 1917, na Rússia, na Revolução Russa, né, das mulheres, o casamento era uma instituição ligada, assim, comandada pelo Estado. A mulher não se divorciava. Isso tem 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Na década de 50, e aí o pessoal, né, da história, o pessoal que pode ajudar melhor com isso, é que a mulher, né, foi começar a ter liberdade para andar sozinha. Eu não vou muito longe. Ontem, conversando com uma aluna de 17, 18 anos, esta aluna disse o seguinte: professora, eu estou muito feliz. Eu abri uma lojinha para mim e eu estou me sentindo liberta. E aí eu fiquei pensando, né, por que ela usou a palavra liberta, né? Se ela era uma moça, né, que morava em casa com seus pais e constituía ali uma família, né, tranquila. E aí, no decorrer da conversa, ela disse: quando eu falei para o meu pai que eu queria sair de casa, que era o motivo dela ter conseguido abrir uma lojinha, que ela queria abrir uma lojinha, juntar um dinheiro para sair de casa, o pai disse: você só sai com 25 anos e casada para constituir família. Nós estamos no século XXI. Né? Então, esse discurso patriarcal, ele também está impregnado na gente. Né? E é difícil a gente, no dia a dia, né, a gente desconstruir, causar uma ruptura no nosso próprio discurso, quanto mais no discurso do outro. Seja ele qual for, que conhece, que não conhece, que é progressista feminista, que não é, né, progressista, enfim. Então, eu espero que tenha conseguido responder. Você espera? Eu tenho certeza, porque eu aprendi muito ouvindo você hoje, a professora Clisivânia e também a professora Elisiane. É sempre um prazer, porque a gente aprende muito ouvindo as mulheres. Né? E a gente já está aqui com cerca de 1h20 de transmissão, né? E temos ainda algumas perguntas a serem respondidas. Então vamos tentar acelerar um pouquinho, né? Porque o tempo já está bastante avançado. Edinho Lima pergunta: poderia questionar quanto a quem comete o crime, pois normalmente o agressor paga fiança e assim fica tudo bem. E uma vez vi uma entrevista com uma delegada de São Paulo que isso deveria mudar e entrar em vigor uma lei mais severa. De fato, a questão da fiança aí é algo que faz parte até do meu dia a dia profissional, inclusive, é algo sempre discutível, porque o arbitramento de fiança é privilegiar quem tem poder econômico para responder a um processo em liberdade. E isso vale para a violência doméstica como vale para quase todos os crimes, pelo menos aqueles que são afiançáveis. Né? Mas é um debate técnico-jurídico que eu vou me privar, pelo menos neste momento, de fazer, em razão do avançado horário e de ter outras perguntas que certamente as professoras vão querer responder. Temos a Luana Cavaleiro que pergunta: acho pertinente explicarem quais os tipos de medidas protetivas podem ser tomadas. Muitas mulheres não têm nenhuma noção como essas denúncias podem ser feitas e como se dará o procedimento de averiguação. Também é uma questão policial. Nós lançamos o e-book com algumas instruções sobre isso. Toda mulher que se vê vítima de violência doméstica pode acionar imediatamente o 190 para que a guarnição policial prenda em flagrante o agressor. Caso seja um crime passado, que já aconteceu, que não está acontecendo neste exato momento, mas que aconteceu, você pode procurar a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Nesse caso, será instaurado o inquérito policial e você pode requerer as medidas protetivas nesse inquérito, pedindo o afastamento do agressor, da convivência conjugal,
né, pedindo para que ele não entre em contato com você, que é vítima, né, tudo isso no bojo do inquérito policial. Tá? Mas dê uma olhada no nosso e-book, ele está disponível no Facebook, no Twitter, no Instagram. Fica convite para que você visite as nossas redes sociais, Delegado João Tayar. Não só o e-book estará à sua disposição, como eu, de forma pessoal, para responder qualquer mensagem que você me dirija, fazendo perguntas sobre o procedimento policial. Nós estamos à disposição para ajudar. Tá? Temos aí ainda a pergunta da Luana Cavaleiro também, nesse contexto da pandemia, com o aumento da violência doméstica, qual estratégia a mulher pode ter para conseguir fazer a denúncia? Acho que eu já respondi, né? As delegacias já estão atendendo, tá? O retorno já, e mesmo durante a pandemia, casos de flagrante delito poderiam chegar ao conhecimento da delegacia sem problema nenhum. A guarnição policial militar nunca parou de trabalhar e as delegacias continuam com as centrais de flagrante também, mesmo durante a pandemia, porque a segurança pública é considerado um serviço essencial. Estou tentando tirar essas dúvidas técnicas policiais, Marcelo e professoras, para que a gente possa adiantar para as perguntas que vocês possam responder também, né? Que ainda temos mais 4 perguntas aqui. O Zé Lima, por exemplo, pergunta: quando o agressor é policial, o policial está sujeito às incidências da lei como qualquer outra pessoa. Vocês devem ter notado o caso daquele desembargador lá em Santos, que achava que talvez a lei só não servia para ele. E o que aconteceu é que ele vai responder um procedimento correcional no Conselho Nacional de Justiça e a multa foi aplicada de forma legítima pelo guarda municipal e ele vai ter que pagar a multa do mesmo jeito. Porque todos nós estamos sujeitos às implicações da lei. Policial nenhum tem tratamento diferenciado pelo fato de ser policial. Muito pelo contrário. Em razão do cometimento de um crime de violência doméstica, ele pode até perder o cargo de policial, como já houve, tá? Já houve policiais demitidos da Polícia Civil porque utilizaram uma arma funcional para ameaçar a esposa dentro de casa. Então isso é uma conduta inaceitável, que é causa de demissão. O policial responde nos termos da lei e pode até perder o cargo por isso. Manuel Vitor Almeida pergunta: como podemos mudar machismo estrutural na prática? Nos espaços públicos, nas escolas, na sociedade e nas famílias, tá? Então, é uma pergunta que eu penso que as professoras podem responder, mas antes, como está a nossa audiência aí? Temos muitas pessoas ao vivo ainda assistindo a nossa live? Se nós tivermos um número considerável, né? Porque temos aqui até sugestões de responder de repente em uma outra live, porque são muitas perguntas, né? As pessoas ou responder por escrito ou fazer uma outra, né? Temos muita gente online aí, como é que tá? 36 pessoas? Então acho que as pessoas estão gostando, né? Vamos continuar só mais alguns minutinhos aqui. Mas nós temos um horário, gente, para encerrar aqui as nossas atividades, porque nós estamos no estúdio, como vocês já puderam perceber. Nós estamos contando com a ajuda do nosso amigo Luiz, que está ali cuidando de toda a transmissão, e a sua esposa, né, a Amanda, nossa grande amiga, que nos forneceu esse espaço para fazer essa transmissão, tá? Então, nós vamos optar... E a Fernanda ajudando muito também aí, a Fernanda que está conosco aí. Então assim, ó, temos ainda a pergunta do Manuel Vitor Almeida, da Isabel Cipriano, né, e da Holanda Mendes Holanda, tá? Essas 3 perguntas nós vamos deixar para responder por escrito, tá? E eu vou aí fornecer o espaço na nossa página, Delegado João Tayar, para que tanto a professora Clisivânia quanto a professora Thaís e a professora Elisiane possam responder essas perguntas que eu vou direcionar a elas também, para elas terem conhecimento, tá? Para encerrar a nossa atividade de hoje, eu gostaria de agradecer principalmente a você que está nos assistindo. Porque se você não estivesse aí nos assistindo, não haveria razão de nós estarmos aqui hoje. Agradecer também aos nossos amigos que tornaram essa transmissão possível, né? O próprio Marcelo, que está aqui ao meu lado, o Luiz, sua esposa Amanda. Mas agradecer principalmente as grandes estrelas da noite. Elas que foram muito importantes para nós, pois fizeram nós aprendermos muito hoje sobre o tema da violência doméstica. Hoje nós saímos certamente daqui pessoas que até uma hora atrás, 1h30, nós não éramos, com muito mais conhecimento sobre esse assunto. Professora Clisivânia, professora Thaís e professora Elisiane. E agradecer as outras 2 professoras também, que estiveram nos bastidores nos ajudando na realização, na transmissão, na leitura dos comentários, na divulgação da transmissão nos grupos de WhatsApp, que são as professoras Manuela Medeiros e a professora Ana Patrícia. Tá? Nós estamos desenvolvendo essas atividades com uma certa frequência. Eu peço que você continue a nos acompanhar nas redes sociais. Delegado João Tayar, no Facebook, no Instagram, no Twitter e o nosso canal no YouTube.
muito obrigado por terem participado conosco nessa noite. Foi um privilégio contar com a audiência de vocês e com a participação de todos e principalmente de todas nesta noite. Valeu e até a próxima. Muito obrigado.